Olá, alunos do sexto ano. Nós estamos aqui hoje para a nossa última aula de ciências do ano, né? E aí nós vamos encerrar essa aula fazendo uma breve revisão, né, do capítulo 16 e 17. O 16 fala sobre o átomo e o 17 fala sobre as transformações da matéria. Bom, lembra que a gente falou o que era um átomo, né? Então, um átomo nada mais é que uma das menores partículas existentes no universo. Esse átomo que ele é tanto falado, ele é formado por vários elementos. Então, o átomo ele vai ter um núcleo. No meu núcleo, eu vou ter os prótons, que são moléculas de carga positiva, e os nêutrons, que são moléculas de carga nula. Fora o meu núcleo, eu vou ter a eletrosfera, que é essa parte externa, onde eu vou ter os elétrons, e os elétrons são moléculas de carga negativa. A gente também viu que o conjunto de átomos ele vai formar a matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, uma caneta é uma matéria, uma cadeira, um lápis. Então, tudo isso são exemplos de matéria. O que é, professora, que eu não posso classificar como matéria? A luz, por exemplo. A luz não é uma matéria, porque ela não vai ter massa, nem vai ocupar um lugar no espaço. Né? O pensamento, da mesma forma. O conjunto desses átomos vão formar os elementos químicos. A gente viu que esses elementos químicos são aqueles encontrados na natureza que foram agrupados por meio da tabela periódica, certo? E aí esses meus elementos químicos interagindo entre si, eles vão formar as moléculas. Então, o que é uma molécula? É um conjunto de elementos químicos com propriedades semelhantes, certo? E aí, as minhas moléculas juntas podem formar substância. Então, a gente viu que a gente tem dois tipos de substância, a substância simples e a substância composta. O que é uma substância simples? Quando eu tenho elementos iguais. No caso do gás oxigênio, que ele é representado pelo O2, quer dizer que eu tenho duas moléculas de oxigênio. Então, 2O. Então, se é dois compostos iguais, eu tenho uma substância simples. Já uma substância composta é quando eu tenho dois ou mais compostos diferentes. No caso do gás carbônico, que eu vou ter CO2. Então, eu vou ter um carbono e dois oxigênios. Então, eu tenho duas moléculas diferentes. Então, eu tenho uma substância composta. As misturas é quando eu tenho mais de uma substância interagindo entre si. A gente viu que a gente tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas. O que são misturas heterogêneas? São aquelas que não conseguem se dissolver totalmente uma na outra, como no caso da água e do óleo. Então, o óleo não se mistura com a água por ele ser mais leve, certo? E uma mistura homogênea é aquela que os elementos se dissolvem totalmente no outro, como no caso da água e do sal. A gente sabe que essas misturas também têm jeitos de se separar. Então, a gente pode separar essas misturas pelo fato dela ser homogênea ou heterogênea, pelos estados físicos, né, como sólido, líquido e gasoso, e por algumas propriedades, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, certo? Esses são alguns parâmetros que são usados para separar essas misturas. Bom, como é que eu vou separar misturas homogêneas, que são aquelas que estão totalmente dissolvidas uma na outra? Se for um sólido com líquido, a gente usa destilação simples. Como é essa destilação simples? A gente aquece aquela substância, aquela mistura, e aí o líquido vai evaporar, ficando só o sólido. Então, isso é uma destilação simples. Quando eu tenho dois líquidos, eu vou utilizar a destilação fracionada. Eu também vou aquecer aquele líquido e um vai evaporar primeiro que o outro, devido ao que o meu ponto de ebulição ser diferente. Quando eu tenho dois sólidos, eu vou usar a fusão fracionada. O que é isso? Eu vou aquecer aquela minha mistura até que um desses sólidos derreta e o outro fique no estado sólido mesmo. E aí eu consigo assim separar. E quando eu tenho dois compostos gasosos, eu vou fazer liquefação fracionada. Eu vou converter um desses gases em seu estado líquido, para que o outro consiga ser separado dele, certo? Como é que eu separo agora as misturas heterogêneas? Quando eu tenho um sólido e um líquido, eu posso separar por sedimentação, né? Que é quando você
as misturas estão um pouco agitadas, suas moléculas, e aí, por exemplo, uma água barrenta. Então, eu espero sedimentar, né? Esses compostos irem lá para o fundo do recipiente. A decantação também, que envolve um processo de tempo até esperar os elementos decantarem, ou seja, ir para o fundo do recipiente. A sifonação, que é quando eu uso tipo um canudo para transferir a parte líquida de um lado para o outro. A centrifugação, que é quando eu coloco essa minha mistura numa máquina chamada de centrífuga, ela vai fazer vários giros por minuto e aí ela separa a parte sólida da parte líquida. Isso é muito feito no caso dos exames de sangue, né? Para separar o plasma das células sanguíneas. Filtração, quando eu coloco um filtro mesmo para drenar aquele líquido e vai ficar só a parte sólida no filtro, como é o caso do café, certo? Quando eu tenho dois líquidos, eu vou usar o funil de decantação. Como são misturas heterogêneas, uma vai ficar em cima e a outra embaixo, e aí você vai abrindo aos poucos aquele funil até eliminar totalmente um dos líquidos, certo? E quando eu tenho dois sólidos, eu posso fazer a atração magnética, se for um metal, né? Então, eu puxar aquele meu metal por um ímã. Catação, que é algo manual, então você separa os sólidos ali catando mesmo, igual a gente faz com feijão, né, para tirar as pedras. A tamização, que é tipo uma peneiração, então você usa uma peneira e vai peneirando até separar os sólidos. Ventilação, quando eu vou jogar um jato de vento naquela minha mistura. Levigação, que é muito comum na mineração. Então, você pega uma peneira e vai colocando na água e balançando até você separar os sólidos ali. Dissolução fracionada, que é quando eu misturo algum composto em um daqueles elementos daquela minha mistura, para mim conseguir separá-los. E a flotação, que é quando eu jogo um elemento na minha mistura, que o outro vai ficar uns floquinhos, parecendo flocos mesmo. Por isso que o nome é flotação. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as transformações da matéria. A gente viu que a gente pode ter uma modificação, né, entre a composição da minha matéria. Essa modificação, ela pode acontecer ou não. Então, o nome dessa modificação é fenômenos. Então, eu posso ter um fenômeno físico e um fenômeno químico. O fenômeno físico é aquele que não vai alterar a natureza química. Então, vai mudar só a parte estética. E o fenômeno químico é aquele que vai mudar, sim, a composição química. Os fenômenos químicos, eles também são chamados de reações químicas, né? E aí a gente tem um meio de identificar uma reação química. Quando tem a liberação de gás, quando tem mudança de cor, liberação de odor, mudança de temperatura. Isso tudo indica que está acontecendo uma reação química ali. Lembrando a vocês que uma reação química precisa ter os reagentes, né, que são os elementos que vão se misturar, para dar um produto, que é uma nova substância, tá? E aí, essa minha reação química, ela é representada pelas equações químicas, como vocês veem aqui na imagem. O C, que é o carbono, mais o oxigênio, vai dar dióxido de carbono, que é o gás carbônico, certo? E essa representação aqui é a famosa equação química. Bom, essas minhas reações químicas, elas podem ter vários tipos. Então, elas podem ser do tipo de síntese ou adição, quando eu pego dois elementos e os agrupo para dar uma nova substância. Análise ou decomposição, quando eu tenho um elemento puro e eu o separo em dois, certo? Simples troca ou deslocamento, quando eu vou trocar um elemento de parceiro. Aqui no caso, eu tinha o bário mais o óxido de prata. O que é que vai acontecer? O bário vai se juntar com o oxigênio e a prata vai ficar sozinha. Então, um aí trocou de parceiro. Já a dupla troca, ela é diferente. Os dois vão trocar de parceiro. Então, eu tinha NaOH mais HCl. E aí, o que aconteceu? O Na se juntou com o Cl, ficou NaCl. E o OH se juntou com o H, ficando H2O, que é a água. Então, pessoal, vou deixar a revisãozinha para vocês fazerem em PDF, tá?
De antemão, eu queria desde já agradecer, é, falar com vocês um pouquinho. A gente sabe que esse ano foi um pouco complicado, algumas pessoas não conseguiram se adaptar a essa mudança, mas a gente conseguiu vencer esse ano. Eu acredito que todo mundo que esteve aqui comigo, todos esses períodos, conseguiu sim levar alguma coisa de aprendizado. E aí eu espero todos vocês ano que vem novamente. Então, desejo a todos uma boa prova. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E é isso, meu povo. Fiquem todos bem e até mais. Tchau, tchau.